Irmãos amados, vamos abrir a nossa Bíblia no livro do Gênesis, capítulo 39. Livro do Gênesis, capítulo 39, José na casa de Potifar. Vamos orar? Senhor, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, Senhor, rocha minha e em Cristo, Redentor nosso. Amém. Queridos, nós temos visto desde o último domingo a tipologia que há na pessoa de José. Comumente as pessoas olham os grandes nomes do Antigo Testamento e acabam não apresentando o Senhor Jesus. Como disse na semana passada, esse é um erro brutal que é praticado, lamentavelmente, pelos pastores quando omitem essas informações. É claro que ninguém faz isso imbuído de má fé, certamente o faz por ignorância, mas o maior personagem da Escritura Sagrada, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, chama-se Jesus Cristo. No Antigo Testamento, ele é apontado e temos aparições, que teologicamente chamamos de teofanias, que são manifestações de Cristo pré-encarnado no Antigo Testamento. Eu citei no último domingo 2 desses exemplos. Um deles está no capítulo 5 do livro de Josué, quando aparece um homem a Josué, e então o líder de Israel pergunta: quem és tu, um dos nossos ou um adversário? E aquele homem responde: sou príncipe dos exércitos de Deus e acabo de chegar. Tire as sandálias dos pés, porque o lugar que pisas é santo. Isso mesmo, esse mesmo pedido foi feito no capítulo 3 do livro do Êxodo, quando Moisés viu que a sarça ardia em chamas, porém não se consumia. Ao se aproximar para ver de que se tratava, então o Senhor respondeu: Moisés, Moisés, não te chegues para cá. Retire as sandálias dos pés, porque o lugar que pisa é santo. Isaías viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Então, quem Isaías viu? Já que João capítulo 1, verso 18, diz que ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai, ou seja, Jesus Cristo é quem revelou. A mesma Escritura vai afirmar que Deus é invisível, mas real. Ora, invisível é alguém que não pode ser visto, mas ele é apresentado por meio do Deus unigênito, que é o Senhor Jesus. Em José nós temos tipologia, e falamos sobre isso ainda no último domingo. Em José nós temos o filho amado de Jacó. Quem é o filho amado de Deus? Jesus Cristo. Não que os outros não sejam, mas Jesus, quando batizado, ouviu-se a voz de Deus que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, ou em quem eu me deleito, ou em quem eu me agrado. José era o filho amado de Jacó, Jesus é o filho amado do Pai Celestial. Nós vimos também na semana passada que José, ele foi vendido por algumas moedas, e foi vendido por pessoas próximas a ele, ou seja, ele foi traído por seus irmãos. Jesus foi vendido por pessoas próximas a ele, entenda-se, por Judas Iscariotes, que era um discípulo dele. Jesus foi traído por alguém próximo e vendido, a exemplo do que aconteceu no Antigo Testamento com José. Hoje, irmãos, no capítulo 39, nós vamos observar que há mais uma tipologia, ou seja, há mais uma ligação entre José e Jesus. Por quê? Porque José do Egito, ele é uma sombra de Cristo no Antigo Testamento. E José, ele assume um papel importantíssimo, porque a exemplo de Cristo, que preserva o seu povo da ira de Deus, já que nós não provaremos da condenação eterna, José foi usado pelo Senhor para preservar o seu povo que sofreria a escassez no deserto. Então, a gente sabe muito bem
que Israel, ou melhor dizendo, os hebreus, saíram do Egito por meio da vida de Moisés. Mas a pergunta é, como eles entraram no Egito? A resposta é através de José. Então os hebreus entram no Egito por José e saem com Moisés. É isso que acontece. Então, no capítulo 39, rememorando o que foi falado na semana passada, José é vendido pelos irmãos. E então ele tem um destino, certo? Que é a casa de Potifar. Versos de 1 a 6. José foi levado para o Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda, egípcio, comprou-o dos ismaelitas, que foram aqueles que compraram José dos seus irmãos, que o tinham levado para lá. Verso 2. O Senhor Deus estava com José, que veio a ser homem próspero, estava na casa de seu dono egípcio. Potifar viu que o Senhor estava com José, e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Assim José achou favor diante dos olhos do seu dono, e o servia. E ele pôs José por mordomo de sua casa, e lhe passou às suas mãos tudo quanto tinha. E desde que Potifar o fez mordomo de sua casa e encarregado de tudo que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo que tinha, tanto em casa como no campo. Potifar confiou tudo que tinha às mãos de José, de maneira que não se preocupava com nada, a não ser com o pão que comia. Então, há uma motivação para que Potifar, oficial egípcio, tome a José, não apenas como escravo, mas dentro da escravatura, lhe dê uma posição de honra. Eu sei que para nós, a afirmação de posição de honra dentro da escravatura parece algo contraditório, porque alguém pensaria, ora, que posição de honra um escravo pode ter? É porque na nossa mente, irmãos, temos muito ligado o aspecto escravocrata ao nosso país. Mas no contexto aqui, haviam escravos que gozavam de regalias. E isso acontece com José. E a motivação de Potifar, o seu dono, é perceber que aquilo que José punha as mãos e tocava a planta dos pés, Deus fazia prosperar. Ora, naturalmente que Potifar queria essa prosperidade dentro da sua casa. Então, quando ele compra dos ismaelitas José e percebe que o Senhor estava com José, não que Potifar cresce no Deus que nós cremos, até porque no Egito se adorava vários deuses, entre eles o sol, a lua, o rio Nilo, a vaca. Então, para eles tudo era Deus, deuses. E José, então, para Potifar, tinha um Deus que o abençoava ricamente. Então, essa é a mola propulsora para que José vá parar na casa de Potifar. E homem de sua confiança, então, a única coisa que preocupa esse dono é cuidar do pão que ele tinha para comer. O pão aqui, irmãos, no verso de número 6, é uma expressão similar ao que nós usamos hoje como ganha-pão. Então, quando você ouve alguém dizer, olha, é o meu ganha-pão. O que é o meu ganha-pão? Meu ganha-pão é aquilo que você exerce que representa os valores que você recebe. Ou seja, é a sua manutenção, é o seu emprego. Em outras palavras, o que Moisés está afirmando é que a única preocupação que Potifar tinha era tão somente em trabalhar, em ser oficial egípcio, para que nada faltasse em sua casa, porque sobre os ombros de José, ele havia posto toda a responsabilidade, todos os cuidados sobre os demais escravos e sobre o seu lar, como também sua despensa, enfim. Irmãos, nós temos aqui uma manifestação da graça de Deus. Deus sempre nos dá o que não merecemos receber. Tanto no que tange a graça comum, a qual ele estende a todos os homens, mas, sobretudo,
a graça especial. Porque quando falamos de graça especial, estamos falando, conforme diz o nome, de bênçãos que são restritas aos filhos de Deus. Veja só, o seu vizinho tem vida, seu vizinho ímpio tem casamento, tem teto, cobertor, seu vizinho ímpio tem pão, tem filhos, tem emprego. Aí você dirá, pastor, tudo isso eu tenho. Louvado seja Deus. Isso é graça comum. Deus te abençoa que é crente e abençoa o seu vizinho que é ímpio da mesma forma. Mas eu disse que as bênçãos especiais, a graça especial de Deus, ela é para os seus filhos. Seu vizinho pode ter tudo o que você tem em comum, mas seu vizinho que é ímpio não tem a salvação, seu vizinho que é ímpio não desfruta da comunhão com o corpo e o sangue de Cristo, refiro-me à Santa Ceia, seu vizinho não tem o nome escrito no livro da vida, o seu vizinho não desfruta da comunhão do corpo de Cristo, refiro-me à igreja, o seu vizinho não se deleita na presença do Senhor no dia que o Senhor escolheu como seu dia, como símbolo do descanso eterno, você desfruta disso. Todas essas bênçãos que eu citei são especiais. Se Jesus não salvar o seu vizinho, esse homem jamais será santo, porque santos só são os filhos do Deus Altíssimo. Então observem que, embora José tenha sido vendido como escravo, ele está desfrutando de bênçãos de Deus dentro da casa de Potifar, haja vista, ele logrou êxito diante do seu dono, a saber, Potifar. Mas, irmãos, acontece uma situação completamente inusitada, porque José, ele sofre aquilo que chamamos hoje de assédio sexual, ou seja, a mulher de Potifar, imbuída de um sentimento, de um comportamento adúltero, e José, sendo ele um homem de porte físico e de boa aparência, chama a atenção dessa mulher, e ela então deseja se deitar com ele. Vejam o verso de número 7 em diante. E assim, depois de algum tempo, a mulher de Potifar pôs os olhos em José e lhe disse, venha para a cama comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu dono, escute, o meu senhor não se preocupa com nada do que existe nesta casa, porque eu estou aqui. Tudo o que tem, ele me passou às minhas mãos. Não há ninguém nessa casa que esteja acima de mim. Ele não me vedou nada, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Ela falava com José todos os dias, mas ele não lhe dava ouvidos. Recusando-se a ir para a cama com ela e a ficar perto dela, aconteceu, porém, que certo dia José entrou na casa para fazer o seu serviço, e ninguém dos de casa se achava presente. Então ela o pegou pela roupa e lhe disse, venha para a cama comigo. Ele, porém, deixando a roupa nas mãos dela, saiu fugindo para fora. Aqui é o que nós conhecemos hoje como assédio sexual. É quando uma das partes assedia, tenta seduzir, enredar a outra. A mulher de Potifar estava obstinada a se deitar com José. Para ela, o homem a quem ela deveria carícias era José do Egito. Mas o comportamento de José é o comportamento de um homem que teme a Deus. Eu não sei se os irmãos notaram, mas José faz duas referências para justificar o que o impedia de tamanho pecado. Está no verso de número 9. Ele diz à mulher de Potifar que Potifar não vedou absolutamente nada, exceto a própria mulher. Essa é uma questão lógica. Segundo, ele diz que não cometeria tamanha maldade e pecaria contra o Senhor. Então ele aqui está sendo
fiel a Potifar em razão do temor a Deus. E, irmãos, a resposta que ele oferece a essa demanda é fugir daquela tentação. Não é que a mulher de Potifar não fosse uma mulher atraente. Nenhum oficial egípcio e romano mais à frente se casava com uma mulher que não tivesse beleza ou uma aparência marcante. Nenhum oficial fazia isso. Afinal de contas, eles tinham toda a liberdade para escolher a sua mulher. Então aqui não se trata de uma situação de que a mulher de Potifar não representa para José uma tentação pelo fato de não ser uma mulher atraente. Não é essa a situação. A situação é: o coração de José teme ao Senhor e ele entende que deve ser fiel a Deus por temer ao Senhor, mas também, como consequência, fiel a Potifar. Pois o adultério de José, caso ocorresse, graças a Deus não, mas aquele adultério seria a quebra de um mandamento, portanto, algo contrário à vontade de Deus, uma transgressão à lei de Deus, mas também seria uma traição ao seu Senhor. E esse Senhor que me refiro é Potifar. E muitas vezes, irmãos, pastores pregam essa passagem e eles cometem a falha de não apontar Jesus Cristo. Meu amado irmão, quem foi tentado e resistiu à tentação e pela sua obediência pagou a nossa desobediência? Esse não foi José. Veja só, embora José tenha fugido da tentação, embora José tenha sido injustiçado, porque além da tentativa de adultério, a mulher ainda o caluniou, afirmando ter ele feito aquilo que ele não fez. Nós não somos salvos pela obediência de José. Nós não somos. Não foi José do Egito que foi obediente em nosso lugar. Quem foi obediente em nosso lugar até a morte, e morte de cruz, foi o Senhor Jesus Cristo. Então, essa tentação de José, que representa um assédio sexual, veemente, cruel, perverso, embora esse homem tenha temido a Deus e fugido da tentação, nós encontramos o nosso Senhor, o nosso Jesus Cristo, aquele que, sendo tentado por 40 dias e 40 noites no deserto, ele não sucumbiu. Capítulo 4 do Evangelho de Mateus. Eu li esse texto na semana passada e quero ler novamente, que está lá em Mateus capítulo 4, de 1 em diante. E a seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E qual o propósito disso? O primeiro Adão havia sido tentado. E quem foi o agente, o promotor da tentação no Éden? Satanás. Agora, Jesus foi batizado por João Batista. O Pai proferiu: este é o meu Filho amado em quem me deleito. E agora, o Espírito de Deus conduz Jesus ao deserto como segundo Adão para ser tentado, já que o primeiro foi, o segundo precisava ser. Mas há uma diferença brutal. Por conta do primeiro Adão que foi tentado e caiu, todos nós nos tornamos pecadores. O segundo Adão, sendo tentado, não caiu, foi obediente, e era impossível Jesus cair em tentação. Você vai me perguntar por quê, pastor? Porque Deus a ninguém tenta e ele não pode ser tentado pelo mal. Ou seja, Deus não peca. Pastor, existem coisas que são impossíveis para Deus? Sim. Ele agir contra ele mesmo. Deus não peca. É impossível Deus pecar. É absolutamente impossível. Verso 2. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, disse: se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Verso 4. Jesus, porém, respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Verso 5. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito. Aí ele vai citar o Salmo:
91. Aos seus anjos ele dará ordem a seu respeito, e eles o susterão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Vejam como o diabo conhece bem a Bíblia, né? O curioso, eu quero abrir um parêntese, é que o diabo usa a Bíblia como muitos pastores têm usado hoje. Falsos profetas, enganadores, mentirosos, que comem as carnes das ovelhas para ficarem ricos. Pastor, o senhor se refere a quê? Eu estou me referindo a todo falso profeta. Todo falso profeta age como o diabo agiu aqui. Ele cita um versículo sem contexto algum. Para quê? Para dizer aquilo que ele quer. O diabo está citando o Salmo 91 aqui. Olha, está escrito lá que aos teus anjos Deus dará ordem a teu respeito, para que eles te sustentem, eles te guardem. O texto é verdadeiro, o texto é bíblico. Mas as palavras de Jesus demonstram que o diabo está citando o texto fora de contexto. É típico dos sermões de pastores que são falsos mestres. Enganam as pessoas. E eu nunca vi um povo tão ingênuo para ser enganado como o povo evangélico. É impressionante isso. Os homens dizem assim: eu estou falando em nome de Deus. E as pessoas acreditam. Por que a gente não vira crente bereano? O que é que acontecia em Bereia, lá em Atos dos Apóstolos? Enquanto Paulo pregava, a igreja de Bereia pegava a Bíblia e dizia assim: deixe-me checar se aquilo que ele diz tem respaldo bíblico. Por isso que hoje, quando um crente ele é minucioso com relação a uma pregação, ele é apelidado de crente bereano. Mas aí, irmãos, a gente vê os pastores midiáticos, nada contra pastor midiático, porque tem muito pastor muito sério aí, louvado seja Deus por isso. A mídia não é o problema. O problema é quando há pastores falsos mestres ensinando aquilo que Deus não mandou dizer. O que é que eles fazem? Eles usam trechos da Bíblia da mesma forma que Satanás usou. E por que não dizer que é o diabo que está agindo por trás deles? Quem age por trás de falsos mestres não é o Espírito Santo. É o próprio Satanás usando a mesma estratégia que temos no capítulo 4 do Evangelho de Mateus. E enredando pessoas ingênuas que, ao invés de checar na palavra de Deus se é verdade, tomam como verdade absoluta aquilo que mentirosos, transvestidos de pastores, falam por aí afora. E o pior, fazem conforme esses enganadores rezam. Irmãos, não sejamos ingênuos. Ingenuidade não é piedade. Ingenuidade é imaturidade espiritual. O que combate a imaturidade espiritual, chamada ingenuidade, é um fruto espiritual que se chama discernimento. Eu não estou dizendo que você agora deve fazer juízo temerário, mas você não pode ser ingênuo. Cuidado com isso. Olha a resposta que Jesus oferece, verso 7. Também está escrito: não ponha à prova o Senhor, seu Deus. Jesus está respondendo com a própria Bíblia, descortinando as más intenções do diabo. Verso de número 8, o diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: tudo isso lhe darei, se prostrado você me adorar. Olha a resposta de Jesus, Bíblia pura. Então Jesus lhe ordenou: vá embora, Satanás, porque está escrito: adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Primeiro mandamento. Vocês perceberam? José foi fiel. Louvado seja Deus por isso. Mas não somos salvos pela fidelidade de José. Nós somos salvos pela fidelidade de Cristo. E cuide para que você não confunda as coisas. Você não é salvo só porque Jesus morreu por você. Você é salvo porque ele nasceu imaculado, sem pecados. Ele viveu sem pecado. Ele foi tentado como o segundo Adão e não caiu. Ele foi morto pelas nossas mazelas e ele ressurgiu dos mortos ao terceiro dia. Ou seja, você é salvo porque desde o primeiro respirar do Senhor Jesus como homem,
até o seu último suspiro e ressurreição, Ele fez para que tivéssemos vida nele. Não foi apenas a morte que nos salvou. A morte foi razão das nossas mazelas, e Ele ressurgiu para que no último dia nós ressurgíssemos. Mas eu quero ainda trazer uma aplicação importante, irmãos, para caminhar para a última parte do texto. Meu irmão, ouça o que eu vou lhe dizer. Escute, eu vou dizer em poucas palavras essa aplicação. Nós temos várias lutas na nossa vida. Ainda ontem, no encontro de jovens, eu dizia que a vida cristã é uma vida de luta. Jesus disse a um homem que se propôs segui-lo: te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu: as raposas têm as suas covas e as aves dos céus têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A vida cristã é uma vida de lutas. A sua luta pela sua fé, pela sua comunhão com Deus, ela vai seguir até o último segundo da sua vida. Isso não é para você ser salvo. Salvo você já é em Cristo Jesus. Isso é como consequência da salvação. Mas eu queria lhe advertir sobre uma coisa. Existe uma luta que o crente tem, que é a única luta que ele só ganha fugindo dela. Qual? A luta contra o pecado. A luta contra as tentações. Essa é a guerra que nós vencemos fugindo dela. Então não tenha medo de ser conhecido como covarde por aquela moça que de repente assediou você e insinuou dizendo: você não é homem não. É preferível que ela escarneça de você, que você se deitar com uma mulher que não é sua. É preferível que você fuja das tentações. Não tenha vergonha de fugir das tentações. Fugir das tentações é um ato de quem ama a Deus. Nós devemos fugir das tentações. Pastor, eu tenho um amigo, uma amiga que para mim representa uma tentação. Quer um conselho? Acabe essa amizade. Eu já desfiz de várias amizades, porque eu percebi que não me faziam bem. E não tenho vergonha nenhuma de dizer isso. Porque se eles me fizessem bem, estariam comigo até hoje. Mas entre prejudicar a nossa relação espiritual com o Senhor e se desfazer de uma amizade, aqui vai o conselho. Abre aspas. Bye, bye. Fecha aspas. Não tenha vergonha de se desfazer de relacionamentos que lhe conduzem a trair ao Senhor. Porque o seu coração é perverso. Você é inclinado para o mal. Assim como eu também sou. Se nós não fugirmos do pecado, irmãos, das tentações, nós cederemos a ele. Portanto, é dizer que José fez o que ele deveria fazer. Ele não deveria esperar ver a mulher de Potifar despida. Ele deveria fugir para que os seus olhos não a atraíssem. Mas acontece ainda algo mais inusitado ainda. Vejam agora a versão da Sirigaita. Verso de número 13. Quando notou que José tinha fugido para fora, mas havia deixado a roupa nas mãos dela, chamou pelos homens de sua casa e lhes disse: vejam, meu marido nos trouxe este hebreu para nos humilhar. Ele entrou em meu quarto, querendo me levar para a cama, mas eu gritei bem alto. Quando ele ouviu, eu levantava a voz e gritava, deixou a roupa ao meu lado e saiu, fugindo para fora. Ela está mentindo. Ela está caluniando, ela está atribuindo a José um fato inverídico. Não foi assim que aconteceu, mas é assim que o mundo pratica contra nós também. Somos caluniados por sermos discípulos de Cristo. O verso segue, verso de número 17, não é isso? Desculpe, verso 16. Ela conservou junto de si as roupas de José, até que o dono dele voltasse para casa, ou seja, Potifar, que era o marido dela. Então lhe falou, segundo as mesmas palavras, e disse-lhe:
e disse: o escravo hebreu que você nos trouxe entrou no meu quarto para me humilhar. Mas quando levantei a voz e gritei, ele deixou a roupa ao meu lado e fugiu para fora. Quando o dono, ou seja, Potifar, ouviu as palavras de sua mulher, lhe disse: foi assim que o seu escravo me tratou. Ele ficou irado. O dono de José o tomou e o lançou na prisão, no lugar onde os presos dos reis estavam encarcerados. Ali José ficou na prisão. O Senhor, porém, estava com José, foi bondoso com ele e fez com que encontrasse favor aos olhos do carcereiro. Este confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e José fazia tudo que se devia fazer ali. O carcereiro não se preocupava com nada do que tinha sido entregue às mãos de José, porque o Senhor estava com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Eu quero fazer algumas observações nessa última parte do sermão. Primeiro, José sofreu calúnia. E Jesus nos advertiu com relação a isso. Jesus disse no Sermão do Monte, nas bem-aventuranças, que bem-aventurado é aquele que sofre calúnias em razão do bom nome do Senhor. E ainda nos advertiu que os profetas que vieram antes de nós, eles também o sofreram. Então, irmãos, nós sofremos e continuaremos sofrendo injustiças praticadas por esse mundo. Vejam só, José foi fiel a Deus e ele foi condenado por sua fidelidade. É verdade que ele foi caluniado, mas a pena que ele recebeu, ainda assim, demonstra a misericórdia de Deus. Aí você vai me perguntar, por quê, pastor? Como um homem sai de mordomo de uma casa para um encarcerado, onde a misericórdia de Deus está presente nisso? Aguce os seus ouvidos para o que eu vou lhe dizer. Quando um oficial egípcio era traído, você sabe como é que o apenado pagava a pena? Com pena de morte. Ou seja, a pena que caberia a José, se tudo isso fosse verdade, seria pena de morte e não cárcere. Em outras palavras, o Senhor poupou a vida de José e o levou ao cárcere. E lá o Senhor continuou o abençoando. Ou seja, acima de José só havia o carcereiro. Abaixo de José, todos os outros detentos. Irmãos, o que eu vou dizer para vocês agora pode parecer muito complexo, mas pasmem, é bíblico. Aguce os seus ouvidos. Até quando você sofre, a misericórdia de Deus está presente na sua vida. Sabe quando você se derrama em lágrimas? Sabe quando você se sente indignado, injustiçado? Sabe quando você olha para si e se sente um verme, porque as injustiças estão repousando sobre você? Aprenda o que eu vou lhe dizer, porque é isso que a Escritura ensina. Até quando você se encontra nas situações mais calamitosas ou calamitantes, para assegurar que eu estou falando uma das duas palavras corretas, Deus está agindo com misericórdia. Porque se Deus desse a você a carga que você merece receber, você não suportaria. Você não suportaria. Ou seja, nos momentos gloriosos, a graça está presente. Nos momentos dificultosos, a misericórdia nos socorre. José está sendo abençoado por Deus. Pastor, o cara virou carcereiro. Irmãos, quem está dizendo que José está sendo abençoado por Deus é a Bíblia. O Senhor estava com ele. Ou será que nós só somos abençoados por Deus quando nós recebemos, ou assim o consideramos, coisas boas das mãos dele? Será que quando Deus trata o nosso caráter, será quando Deus imprensa a nossa fé, será que quando o Senhor entorna o caldo, arrocha o nó, para que a gente perceba que a sua santa vontade é que dependamos exclusivamente dele, ele não está nos abençoando?
Será que os seus sofrimentos não são bênçãos que Deus tem trazido à sua vida para lhe mostrar que Ele ama e cuida de você e que só você não conseguiu perceber isso? Você já parou para pensar nessas coisas? Pastor, o discurso do senhor é utopia. Deixa eu lhe dizer uma coisa que eu já estou concluindo o sermão. Esse discurso é utopia para os de lá fora. São ímpios. Se não crerem em Cristo, serão condenados ao inferno. Aqui dentro, esse discurso não é utopia. Aqui dentro, esse discurso é para crente. Ou você crê que Deus é o Senhor da sua vida, na glória e no sepulcro, ou você terá uma relação utilitarista, onde você só ama a Deus quando você considera aquilo que Ele lhe dá de bom, segundo os seus olhos, uma bênção. Mas os traumas, as dificuldades, as lágrimas, você não considera tratativas de Deus para maturar a sua fé. Deus estava com José quando José era abaixo de Potifar. Deus estava com José quando José era um encarcerado. Deus estava com José quando José interpretou os sonhos no cárcere. Vamos ver isso à noite. Deus estava com José quando José se tornou governador do Egito, a ponto de, no seu último discurso, José afirmar: meus irmãos, quando Deus libertar o nosso povo do Egito, levem os meus ossos com vocês. Eu não quero o meu corpo sepultado nessa terra. E assim foi feito. José era um homem que temia e amava ao Senhor. Mas, sobretudo, José era uma sombra veterotestamentária do nosso Cristo Redentor. Deus está com os seus filhos. Quer os seus filhos sorriam, quer os seus filhos se derramem em lágrimas. Ele continua sendo o nosso Deus. Ponto. Amém. De pé, vamos orar encerrando esse momento. Senhor, tenha compaixão de nós, pois muitas vezes nós temos um coração duro e descrente na Tua providência. Achamos que podemos resolver todas as demandas que nos chegam. E em nossa arrogância pensamos em depender do Senhor. Como somos tolos quando agimos e pensamos dessa forma. Fato é que quando estamos alegres, estamos porque consideramos o Senhor generoso. Mas quando estamos tristes, achamos que o Senhor não está conosco. Fato é que mesmo em meio às nossas maiores lutas, o Senhor continua sendo misericordioso. Nós chegaremos ao fim dessa jornada, não porque somos bons, mas porque as Tuas mãos nos susterão até o dia final. Bendito é o Senhor, em Cristo Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e consolação do Santo Espírito de Deus repouse sobre vós, hoje e eternamente. Amém.